Olá pessoal, tudo bem? Mais uma videoaula, hoje explicando para vocês operações com radicais, especificamente adição e subtração de radicais. Na adição e subtração de radicais, dois casos podem ser considerados. Primeiro caso, todos os radicais possuem o mesmo índice e o mesmo radicando, ou seja, são semelhantes. Então, para que dois radicais ou mais sejam semelhantes, o índice e o radicando têm que ser iguais. Beleza? Efetuamos as adições e subtrações dos fatores externos, ou seja, dos números que estão fora dos radicais, e mantemos o mesmo radical. Por exemplo, 2 raiz de 5 mais 7 raiz de 5 menos 3 raiz de 5. Percebam que todos os radicais são semelhantes, pois atendem às duas condições, índices iguais e radicandos iguais. Fatores externos, 2 mais 7 menos 3. Pegamos separadamente, fazemos as devidas operações. Isso aqui dá igual a 9, 9 menos 3 é igual a 6. Então fica o resultado 6, repete, raiz de 5. Outro exemplo, raiz de 3, raiz de 3, raiz de 3, raiz de 3, todos os radicais semelhantes, então pegamos os fatores externos, 3 menos 1, menos 5 e 1 meio. Colocamos aqui, fazemos aqui destes inteiros, primeiro, ó, 3 menos 1, 2, 2 menos 5, menos 3 mais 1 meio. Como é que eu realizo uma operação de adição ou subtração com um número inteiro e uma fração? Multiplica o denominador por este número inteiro, certo? 2 vezes menos 3 é menos 6. E operacionaliza com esse 1, ó. Menos 6 mais 1 é igual a menos 5. O denominador continua o mesmo, está aqui 2. Então, menos 5 meio, raiz de 3 é a forma simplificada desta operação aqui. No segundo caso, todos os radicais podem ser reescritos como radicais semelhantes. Ou seja, pessoal, no exemplo aqui, ó, os radicais não são semelhantes, mas eu posso sim reescrevê-los como radicais semelhantes. Eu decomponho em fatores primos o 24, o 54, esses 6 não precisa, né? Mas a dica que eu dou é que se você conhecer os números quadrados perfeitos, pessoal, que são os números que têm raiz exata, certo? Ó, 4 é um quadrado perfeito, o 9, o 16, o 25, o 36, o 49, o 64, o 81, o 100, enfim, eles são infinitos. Porém, já vai te ajudar muito se tu lembrar desses números aí quadrados perfeitos, ou seja, que tem raiz exata. Todos eles aqui têm uma raiz quadrada exata. Então, eu reescrevo aqui da seguinte maneira, ó, raiz quadrada de 6, eu repito, 24 é o mesmo que 6 vezes 4. Ó. Perceba que o 4 é um quadrado perfeito, ou seja, ele tem raiz exata. Mas, raiz quadrada de 54 é o mesmo que 6 vezes 9, 9 aqui tem raiz exata. Beleza, ó, repeti, raiz quadrada de 6. Aqui eu tirei a raiz quadrada de 4, que é 2, repete raiz de 6. E aqui eu tirei a raiz quadrada de 9, que é 3, repete raiz de 6. Ficaram todos os radicais agora semelhantes. Pego os fatores externos, aqui não estou vendo ninguém, mas não é 1 raiz de 6 que tem aqui? Então, o 1 está oculto aqui. Mais 2 mais 3 está aqui. 1 mais 2 mais 3 é igual a 6, repete raiz de 6. Está aqui a forma simplificada dessa soma de radicais. Segundo exemplo, raiz quadrada de 180 mais raiz quadrada de 500. É raiz quadrada, mas os radicandos são diferentes, portanto, não são radicais semelhantes. 180 é múltiplo de qual desses quadrados perfeitos, pessoal? Ele é múltiplo do 9. 9 vezes 20 dá 180. Só que não fica totalmente simplificado. Você tem que achar o maior possível, é o 36. Olha aqui, 180 é o mesmo que 5 vezes 36. E 500 é o mesmo que 5 vezes 100. Extraindo a raiz quadrada do 36 e do 100 fica assim, ó. Raiz de 36, 6. Raiz de 5 mais raiz quadrada de 100, 10, raiz de 5. Pega os fatores externos, o 10 e o 6, está aqui já, 16. Raiz de 5
Essa é a forma simplificada da raiz quadrada de 180 mais raiz quadrada de 500. Raiz quadrada de 75 menos raiz quadrada de 12. Radicais não semelhantes, pois os radicantes são diferentes. Este 75 tem como divisor esse 25 aqui. E o 12 é o 4. Veja como fica. 75 é o mesmo que 3 vezes 25. 25 tem raiz quadrada, menos raiz quadrada de 12 é o mesmo que 3 vezes 4. 4 tem raiz quadrada, fica desse jeito. Raiz quadrada de 25 é 5. Repete raiz de 3. Menos raiz quadrada de 4, 2. Raiz de 3. Os radicais ficaram semelhantes, então eu posso operacionalizar os fatores externos. Quanto é 5 menos 2? 3. Repete raiz de 3. Cuidado, pessoal, cuidado. Raiz quadrada de 3 mais raiz quadrada de 2 não é igual a raiz quadrada de 5. Isso é diferente, beleza? Você não pode sair aí subtraindo ou somando radicais. Exercícios. Efetue as operações. Raiz quadrada de 11 menos 5 raiz quadrada de 11 mais 6 raiz quadrada de 11. Está moleza. Todos os radicais são semelhantes. Então, eu vou pegar aqui os fatores externos, que é quem? O 1, que está oculto aqui, o menos 5 e o mais 6. Operacionalizando isso aqui, dá o quê? 6, junta com esse 1 positivo, 7. 7 menos 5, 2 raiz de 11. Na letra B, não está moleza? Não, os radicais não são semelhantes. Esse aqui já está simplificado. Beleza, está aqui, repito ele. 2 raiz quinta de 2 mais raiz quinta. 64, pessoal, é o mesmo que 2 vezes 32. E esse 32 aqui tem raiz quinta. A sua raiz quinta é 2, ó. Repetir raiz quinta de 2, extrair a raiz quinta de 32, que é 2. Beleza? Radicais ficaram semelhantes. Pega os fatores externos, 2 mais 2 é igual a 4. Raiz quinta de 2, está aqui a forma simplificada. Aqui também nenhum dos radicais são semelhantes. Ó. A raiz quadrada de 32 é o mesmo que raiz quadrada de 2 vezes 16. Menos 2, já tinha esse fator externo. 12 é o mesmo que 3 vezes 4. Menos 75 é o mesmo que 3 vezes 25. Mais 3, que já estava aqui. 72 é o mesmo que 2 vezes 36. Vamos extrair a raiz quadrada desses valores verdes, pois eles são quadrados perfeitos. A raiz quadrada de 16, 4. Repete raiz de 2. A raiz quadrada de 4, 2. Esse menos 2 já estava aqui, tem que multiplicar essa raiz. Raiz de 3, repete. Raiz quadrada de 25, 5. Repete raiz de 3. Esse 3 já tinha aqui fora, raiz quadrada de 36 é 6, vou multiplicar ainda. Raiz de 2, repete. Beleza. Fica 4 raiz de 2, aqui 2 vezes 2 é menos 4, raiz de 3, menos 5 raiz de 3, mais 18, porque 3 vezes 6, 18 raiz de 2. Radicais semelhantes, 4 raiz de 2, mais 18 raiz de 2. Pegando aqui os fatores externos, o 18 e o 4, nós temos 22 raiz de 2, menos, aqui esses dois aqui são semelhantes. Raiz de 3, então eu pego menos 4 e o menos 5 é igual a menos 9, raiz de 3. Então fica desse jeito. Os radicais, no fim de tudo, não ficaram semelhantes. Está simplificado isso aqui. Segunda questão, determine o perímetro das figuras. Olha aí as figuras, um triângulo retângulo e um retângulo. E o que é perímetro, pessoal? Perímetro é a soma de todos os lados de qualquer que seja um polígono. Então, eu vou somar, ó, esse lado, mais esse lado, mais esse lado, para descobrir o perímetro desse triângulo retângulo. Está aqui raiz quadrada de 25, mais raiz quadrada de 45, mais raiz quadrada de 80. Não posso somar, porque não são radicais semelhantes. Raiz quadrada de 125, pessoal, é o mesmo que raiz quadrada de 5 vezes 25, pois 5 vezes 25 dá 125. Raiz quadrada de 45 é o mesmo que raiz quadrada de 5 vezes 9, mais raiz quadrada de 80 é o mesmo que 5 vezes 16. Extraindo as raízes desses valores verdes, né, pois são quadrados perfeitos, nós temos raiz quadrada de 25 é 5,
raiz de 5. Mais raiz quadrada de 9, 3, raiz de 5. Mais raiz quadrada de 16, 4, raiz de 5. Perceba que todos os radicais ficaram semelhantes. Portanto, pego os fatores externos, 5, 3 e 4, tá aqui, ó, e somo. E repete raiz de 5. Essa soma aqui dá igual a 12. 12 raiz de 5 é o perímetro desse triângulo retângulo. Agora eu tenho um retângulo, eu tenho que calcular o perímetro, então eu tenho que somar todos os lados. Então aqui também é raiz quadrada de 54. E aqui também é raiz quadrada de 150. Vocês concordam comigo que eu tenho duas raízes quadradas de 150? Então tá aqui, ó, duas raízes quadradas de 50 mais quantas raízes quadradas de 54? Duas raízes quadradas de 54. Beleza? Vou agora transformar esse radical em um produto onde um dos fatores seja quadrado perfeito. Tem a raiz exata. Ou seja, pessoal, 150 é o mesmo que 6 vezes 25. E esse 54 é o mesmo que 6 vezes 9. 2, repetir, já tem esse fator externo. Extraindo a raiz quadrada de 25, eu tenho 5, que vai ser multiplicado por esse fator já externo. A raiz quadrada de 9, 3. Vou multiplicar pelo 2, que já estava externo. Beleza? 2 vezes 5 é 10, raiz de 6. 2 vezes 3 é 6, raiz de 6. Radicais semelhantes, vou somar os fatores externos. 10 mais 6, ou seja, 16 raiz de 6 é o perímetro desse retângulo. E aí, gostou do vídeo? Então dá like, comenta e compartilha aí com os demais colegas que você conhece que ainda não são inscritos aqui no canal Matemática do Tatá. Beleza?